Pessoal, vamos dar início agora à nossa aula 8, tá? Uma aula que tem um apanhadão de conceitos, mas eu deixei todos esses conceitos de certa forma amarrados, tá? Então a gente finaliza agora o segundo módulo da disciplina, né? Sendo capaz agora de se comunicar de fato com o servidor, tendo a nossa interface da página web, dar upload de arquivos, receber arquivos. Como que eu pego um arquivo que eu dei upload, de repente eu digito o endereço dele, recebo ele, ou ainda, como que eu, se eu quiser por acaso, aqueles arquivos CSS, HTML, etc., como que eu mesmo, meu próprio serviço, pode servir eles caso eu queira, tá? Não, sem precisar sequer ter um servidor web, tá? Eu já posso fazer o meu serviço ser capaz de responder com esses arquivos, tá? A gente vai ver, então, a comunicação, mas não aquela comunicação tradicional, né, que eu tenho que atualizar a página inteira, né, então eu vou lá no meu browser, por exemplo, requer a rota, ou na hora de eu submeter um formulário, né, eu coloco aquela rota no formulário e a resposta, né, vai ser dada, vai atualizar a página e pegar a resposta. Não, eu quero só atualizar um conteúdo da minha página, a gente já vai ver todas as vantagens a respeito disso daí. Só que para fazer essa atualização dentro da página, existem algumas políticas de segurança que a gente vai ter que saber como elas funcionam para saber como fazer essa permissão, né, de atualizar alguns tipos de alguns conteúdos da minha página, algumas áreas da minha página, é, para determinados tipos de requisição. Além da gente poder ver outras coisinhas legais por debaixo do pano também, a hora que a gente vê isso daí. Por exemplo, eu quero barrar quando vier a requisição de tal endereço. Por exemplo, a gente vai ter essa habilidade a partir de agora, tá? E na hora da gente fazer essa comunicação também de mandar informações, receber informações, a gente pode mandar arquivo, receber arquivo também. Então ficou tudo amarradão dentro dos conceitos para a gente fazer os exemplos, tá? Eu vou começar então com o mais tranquilo deles, perdão. Vai ser a questão dos arquivos estáticos, tá? O que seriam os arquivos estáticos? É aquele cujo conteúdo ele não muda, tá? E eu quero de fato receber esse arquivo. Por exemplo, se eu tiver um upload de um PDF lá, de algum certificado, etc., eu quero recuperar esse PDF, tá? Quero clicar lá no botãozinho, download, vem o PDF para mim, certo? Esse PDF é um arquivo estático, ele não muda, tá, com o tempo. Um .css, ele é um arquivo estático, o conteúdo dele, na hora de ser servido, ele não vai mudar. Um JS é a mesma coisa, o conteúdo do meu .js lá não vai mudar, tá? Já se eu estou fazendo alguma rota com consulta no banco de dados, dependendo da query, etc., esse conteúdo ele é dinâmico, né? Ele muda, inclusive de acordo com o tempo, se eu alterar as tuplas BD, esse conteúdo vai ser mudado. Mas a ideia é que nos arquivos estáticos esse conteúdo não muda e eu posso ser capaz de servir esse tipo de arquivo, tá? Então vamos começar com isso. Eu vou criar aqui uma pastinha. Deixa eu pegar aqui o FMS Web lá nos meus códigos. Tá? Para todos os itens dessa aula, eu já tenho aqui um teste Ajax, um teste Cores, um teste estático, etc. Então, eu vou criar sempre a versão 2. Tá? Essa versão que eu vou dar o upload lá no Ava para vocês, tá? Que vai ser fidedigna que eu estou fazendo aqui. Eu vou começar pelo teste estático 2. Tá? Vou abrir esta pasta no meu VS Code. Deixa eu fechar essa outra pasta aqui. Um save. Vou atualizar por enquanto. Tá? Temos aqui o nosso teste estático. Vamos abrir o terminal. Tá? Me lembrando que eu vou ter que criar um projeto Node, tá? Para a gente baixar o Express, por exemplo. Então, vamos começar pelo princípio, tá? Eu vou colocar o npm init, tá? Vou utilizar uma opção diferente das que eu utilizei anteriormente, que é o "-y", já que eu sempre dou enter, opção padrão em tudo, tá? Eu vou colocar o npm init "-y", tá? Ele já criou o package JSON como se ele tivesse dando sim para tudo, ou apertando enter em todas as opções que a gente tinha, tá? Eu vou criar aqui um index.js, tá? O arquivo principal, ou server, pode ser server.js, certo? E aqui eu vou colocar, como eu já não tinha nenhum .js, né? Vou colocar meu script start, que ele vai ser igual ao nodemon server.js, nodemon, desculpa, server.js, tá? De cara, eu vou baixar o Express, tá? A gente vai precisar do Express, então npm install Express, tá? Eu não vou especificar a última, opa,
Ah, esqueci da vírgula aqui. Perdão. Agora sim. A versão que está aqui é 4.17, tá? Eu acho que anteriormente, nas aulas anteriores, quando a gente estava com o Express, estava com uma versão um pouquinho mais baixa. E por que eu estou pegando essa última versão? Vai ter algumas coisinhas interessantes que a gente vai ver daqui para frente. Por exemplo, não preciso mais do body parser, tá? O body parser já vai vir junto com o Express, tá? Então a gente só precisa criar um middleware com o URL encode, mas na hora que chegar lá eu mostro para vocês. Mas de qualquer forma, a versão que eu estou utilizando é a última 4.17.1, tá? Ok, bom, dado isso, tá? Tem uma pasta server.js e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o meu teste estático 2. Eu vou criar uma pasta aqui que eu vou chamar de static, ou normalmente é estático ou é público, tá? São esses dois nomes utilizados para essa pasta. No caso aqui que é estático, eu vou colocar como estático mesmo. E eu vou fazer o seguinte. Vou pegar algumas imagens que eu tenho aqui aleatórias. Não vou pegar minha assinatura para vocês verem, não. Tá. Pode ser essas daqui. Tá? Vou jogar aqui para minha... Opa. Jogar aqui para minha pastinha de estático. Tá? Ou seja, eu tenho esses arquivinhos aqui na pasta static, certo? Beleza. Dado isso, tá? E essa pasta estática aqui está uma subpasta do meu projeto, o que eu vou fazer? Vou chegar lá no meu server, tá? Vou dar um express igual require express, certo? Vou criar o meu app igual ao express, tá? Vou dar um app.listen, guarda 3000, vou colocar uma função arrow function, console.log, working on 3000, tá? Bom, npm start, só pra gente startar ela com o node bom. Tá ouvindo aqui no 3000, tá o seu. Tentar fazer qualquer coisa aqui, né? Tentar acessar essa porta. Deixa eu só abrir um browser específico para os nossos testezinhos aqui. Tá? Então, se eu colocar um localhost 3000, tá? Não cannot get, não consigo, não tem um get programado para nada, tá? Mais um detalhe interessante, tá? Eu vou deixar aqui dentro dessa pasta static, vou criar por aqui mesmo na vista. Vou criar um novo arquivo, um index.html, tá? Colocar um HTML5 body hello world. Vou deixar ele aqui por enquanto. Tá? E aí o que a gente vai fazer? Bom, eu vou pegar, colocar um middleware, tá? Conhecido como static, tá? Um middleware do tipo static, uma função do Express, tá? Então const app.use, tá? Vou colocar o express.static, tá? É uma função middleware. Desculpa, eu dei o Enter, eu dei o Ctrl S no SUS, tá? E ele vai pedir uma pasta, tá? Como argumento de qual seria a pasta que seria estática, tá? Que seria conter esses arquivos estáticos. Bom, vou colocar, se eu colocar o ponto barra, tá? Ele vai pegar a minha pasta onde está rodando o meu server.js, mas eu quero o static, tá? Então vou colocar aqui, ó, static. Ok, atualizou. Tá? E o que vai acontecer a partir de agora? Tá? A hora que eu chamar esse servidor aqui, se eu colocar o barra na frente, tá? Eu vou pegar um arquivinho que está aqui dentro, 85png, ó, barra 85.png, tá? E ele consegue servir esse arquivo para mim. Tá? Se eu pegar um outro arquivo aqui, ó, 84.png, 84.png, ele consegue servir esse arquivo para mim também, tá? Então, qualquer arquivo
que eu tiver ali dentro, tá? Do meu ponto barra static, tá? Ou da pasta static que está um nível, né, depois de onde está rodando o meu server JS, eu consigo servi-la agora, tá? Consigo servir todos esses arquivos colocando o caminho do arquivo, né? A partir do caminho da onde o serviço está sendo, vamos dizer assim, servido, né? No caso aí eu estou servindo no localhost, né? Na porta 3000, então a partir desse arquivo eu consigo digitar um nome de arquivo, tá? E ele vai procurando nos diretórios onde o static está mapeado, tá? E aí ele vai servir esse arquivo para mim. Eu posso ter mais de um mapeamento, inclusive, tá? Então, por exemplo, ó, só para a gente usar as duas pastas comuns, ó, vou colocar uma static e uma public, tá? Nessa public, eu vou pegar outras imagens que eu tenho aqui. Então, imagens. Tá? Vou pegar, tinha que ter uns nomes mais simples, né? Vamos ver se eu tenho alguma com um nome mais simples. Homer.png e o FIFA.png. Tá? Tem essas duas imagens aqui. Vou jogar aqui para dentro do public. Tá? Vou lá no meu server. Vou colocar, só que agora vai ficar o ponto public, certo? E agora eu vou digitar aqui, acho que era FIFA.png, né? Então, FIFA.png, ele serviu aqui a imagem do FIFA para mim, tá? Qualquer outro que eu tinha, acho que era Homer.png. Homer, não, Homer com N só. Tá? O Homer.png ele serviu o Homer, não é o Homer do Homer Simpsons, tá? É o algoritmo de classificação multirótulo. Ele serviu o Homer.png, tá? E qual que foi a dinâmica que ele usou, tá? A hora que você digitar o nome do arquivo, ele vai primeiro procurando por ordem, tá? Ele vai primeiro tentar procurar na pasta static. Se ele não achou, tá? Ele vai começar a procurar no public. Então, a ordem que você definiu aí vai ser a ordem que ele vai começar a procurar aquele nome de arquivo dentro das pastas estáticas que você mapeou. Além disso, tá? Se eu não colocar nada, o que vai acontecer? Hello World, tá? O que é esse Hello World? É aquele arquivinho lá, ó, dentro da pasta estática, o index.html, tá? Então, ó, eu digitei não digitei nada, certo? O que ele vai fazer, inclusive, tá? Se não tiver nenhuma, consequentemente, nenhuma rota mapeada para essa raiz, né? Ele chegou no primeiro carinha aqui que tinha o static, tá? Que é dentro da pasta estático aqui, procurou o index.html, que seria o arquivo padrão, né? Se você tem um web service também, se você só digitar a pastinha lá onde está mapeado no web service, né? O caminho, barra, as pastas estão ali dentro. Se você só colocar o tamanho da pasta, o que acontece? Ele vai tentar achar o index.html e renderizar. Aqui vai ser a mesma coisa. Se você tiver um index.html dentro de uma pasta estática, tá? A partir deste momento, tá, ele vai tentar, se você não colocar o nome do arquivo, ele vai tentar procurar o index.html e vai servir o index.html. Tá? Então já retornou e já renderizou para mim na tela aqui o index.html. Tá? Mas aí, ó, perceba que tudo isso que a gente está fazendo no barra, né? Como se a gente tivesse localhost barra, ou seja, aquela rota raiz. Tá? Mas você me fala, não quero colocar na rota raiz, tá? Eu quero uma rota específica para fazer servir esses arquivos estáticos, tá? Muito simples, tá? Só você chegar aqui e falar, opa, essa pasta estática aqui, ó, você vai servir no barra files, inclusive vou colocar barra static. E essa rota de baixo aqui, você vai servir no barra files, barra public, ok? Então perceba que agora, a hora que eu tentar fazer esse carinha aqui, que é not get, não tem rota para isso, mas se eu colocar o barra files, barra static, aí ele consegue servir. Também se eu colocar o 85.png, agora está nessa rota aí, e se eu colocar o barra files, barra public, tá? Não tem o index.html, ó, então ele não consegue servir, mas se eu colocar o homer.png, aí ele consegue me servir, ok? Tranquilo? Então, pessoal, isso, né, de qualquer arquivo, inclusive eu deixei eu vou copiar esse carinha aqui, não precisa copiar, né? Eu tenho uma máquina virtual aqui aberta, só para a gente ver o cross-domain aqui, deixa eu só pegar
o IP dessa minha máquina aqui, fconfig 192.168.0.105, né? Então se eu colocar aqui 192.168.0.105, já tinha até pego aqui anteriormente, tá? Colocar, como é que eu tinha chamado? Files barra public, não, files barra static, que tinha um HTML, né? Static, tá? Hello World 85.png, tá aqui também, tá? Então nós temos aí uns. Inclusive, se você quiser fazer um servidor de arquivo muito simples, ó, olha a quantidade de linhas que a gente precisou para fazer um servidor de arquivo, né? Aí, então, agora, se você por acaso tiver um IP público, né? Você fala, ó, eu quero compartilhar esse arquivo com o fulano de tal. Se o arquivo não está sobre um domínio, vamos dizer assim, numa pasta de um web service, você pode criar esse servicinho rapidinho, só para a pessoa ir lá e copiar. Prático de tudo, ok? Aproveitando nessa questão de web service, tá? A gente não tem então as páginas que a gente está desenvolvendo, elas não estão sendo servidas, né, por um web service. E eu não sei como é que vocês viram em disciplinas anteriores, se utilizava o Apache, um Tomcat da vida, alguma outra coisa do tipo, tá? Mas aqui a gente tem um web service bem simplesinho, bem levezinho e bem suficiente, tá? Para algumas situações que eu gosto de utilizar bastante ele, que é o HTTP Server, tá? O HTTP Server, então se você digitar, deixa eu parar esse serviço aqui, tá? HTTP, desculpa, para instalar, né? npm, para instalar, eu costumo instalar ele global, né? Não por projeto, porque eu posso utilizar em qualquer lugar, né? No meu computador, HTTP Server, tá? npm-g install, o "-g" é para ficar global, tá? Que nem a gente instalou o nodemon. Install HTTP Server, se você tiver no Linux você vai digitar o sudo, tá? Eu já tenho ele instalado aqui no meu computador. E aí, como é que funciona? Bom, uma vez que você tenha instalado esse HTTP Server, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, agora eu vou abrir um outro terminalzinho. Deixa eu aumentar a visão dele aqui. Tá? Eu tenho essa pasta aqui que é a pasta de usuário, tá? pwd /home /file. Se eu colocar um HTTP server aqui, "-c", "-1" aqui, ele deu esse endereço aqui. Por padrão é 8080, mas eu já estou usando essa porta 8080 em outro lugar aqui, então já jogou para 8081, tá? E aí eu vou abrir meu browser, que eu estava aqui. Isso pode ser na máquina virtual também, caso vocês queiram. Mas vou colocar o localhost ou colocar o nome do IP, colocar a porta 8081, tá? Perceba que ele já até deu uma atualização, que ele fez um get aqui, não tem o favicon, mas todos aqueles meus arquivos que estão no /home, tá? Já estão aparecendo, já estão servindo aqui. Obviamente que se você tiver alguma pasta que tenha o index HTML, né, a hora que você fizer essa requisição, ele já vai puxar o index HTML, tá? Então, por exemplo, posso pegar o exemplo da aula aqui, vai ficar mais rápido. Eu tenho lá no static, né? Eu tenho aqui que tem um index HTML, então se eu colocar aqui meu HTTP server -c -1, tá? Vou atualizar esse carinha aqui agora, tá? Ele já está servindo com um index HTML, como seria fosse um servidor web normal. A única observação que eu faço para vocês é o seguinte, ó. Vou dar um cd 2 pontos, tá? Vou criar o HTTP server aqui e vou atualizar. Mas aqui, ó, se a gente for pegar a pasta onde eu disparei o HTTP server, né, que era o estático, era para ele servir com esses carinha aqui. Não tem nem index HTML, então era para aparecer aquela listinha de arquivos, né? Mas ele serviu com esse carinha aqui, o que está muito estranho, tá? Mas, tá, se a gente perceber o que ele fez aqui, ó, starting up HTTP server server./public. Se você tiver uma pasta public, tá, que é como eu falei, ou estático ou public, né? Eu acho que o public é mais comum que o estático, inclusive. Mas ele já identifica, se você tiver uma pasta public, ele já vai começar a servir naquela pasta, mesmo que o diretório que você especificou, quando eu não especifiquei nenhum diretório, tá? Ele pega o diretório corrente, mas
Se tiver um ponto barra public, ele vai pegar essa pasta public aí. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Então, com isso a gente fecha a nossa primeira parte aqui dos arquivos estáticos, tá? Até o próximo vídeo.